Deus eterno, Pai. Na Tua presença nós encontramos mais uma vez, Pai. Eu quero neste momento colocar o Teu Filho, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, que estará fazendo uso da Tua palavra. Senhor Deus, fala através da mão do Teu servo, Senhor, aquilo que a Tua igreja necessita ouvir nesta noite, Pai. Eu sei que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer nesta noite, Pai. O Senhor tem muito ainda para fazer neste lugar, Pai. Nós entregamos o Teu Filho na Tua presença nesta hora, Pai. Fala ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1. Está ali no folder, no painel, no Data Show. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Nós vamos ler esses 3 versículos e depois nós vamos nos assentar. 2 Timóteo, capítulo 6, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim, ó: E por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Pode assentar. Amém? Toda honra, toda glória seja dada somente a Cristo, né? Que tudo que está acontecendo desde sexta tem um único propósito, a edificação da igreja, né? A unidade do corpo de Cristo, ao sucesso do ministério da igreja, não só num só indivíduo, numa só pessoa, não só num só grupo, né? Não só sejam os jovens atingidos pelo congresso, mas também os idosos, o círculo de oração, os varões, os obreiros, a igreja, né, a membrazia da igreja, que está aqui nesta noite e que esteve presente nos outros 3 dias. O interessante, né, é que a gente que tem essa graça de Deus, o trabalho de Deus em estar ministrando a palavra, a gente é privilegiado. Privilegiado pelo trabalho que nós fazemos lá fora. Quando nós viajamos muito, né? Tem vezes que eu viajo, eu só chego em Catalão para trocar de roupa, trocar de mala, pôr uma mala para lavar e pegar outra e ir embora. Mas o sabor de ministrar em casa é diferente do que em todos os lugares. Você viaja, você vai em lugares suntuosos, igrejas suntuosas, você fica em hotéis de alto luxo, mas você em casa, você ministrar na igreja, onde você acompanha o rosto de cada um deles, como aqui hoje, né, o presbítero Cássio, o presbítero Eliazir, né, os líderes de jovens do local, o Zezinho, a Margarida, o irmão Aparecido, as irmãs que cantaram, a Ágata e a sua irmã Emily, e assim, é muito prazeroso, né, você ministrar na sua casa. Não existe um prazer melhor, um privilégio, do que você ministrar onde você congrega, porque vocês me conhecem, quem eu sou. Aqui vocês têm a oportunidade de me ver na rua sempre que nós nos encontramos. Aqui nós podemos nos encontrar nos lugares, na sede, quando tem programação lá, é a igreja onde eu congrego, ou outras congregações quando há festividade. Aqui eu tenho segurança de falar aquilo que Deus me entrega, porque eu tenho certeza que vocês me conhecem. E a gente fica com mais segurança, a gente tem mais convicção do que a gente está falando. Quando vocês sabem que realmente aquilo que a gente ministra, a gente procura viver. Ou melhor, aquilo que a gente vive, a gente prega. Então é melhor, eu tenho um prazer. Quando o pastor Neto me fala, cara, você vai viajar esse final de semana? Por exemplo, final de semana de Santa Ceia eu não viajo. Sábado eu estou lá na igreja. Eu viajo quarta para Goiânia, no início de Goiânia, e numa cidade próxima e volto sábado para Santa Ceia. Aí eu já sei que no domingo eu vou estar na sede, então eu não quero te ouvir, eu me sinto privilegiado. Porque em casa é o melhor lugar para me ministrar. Eu acho bom ministrar na sede, acho bom quando alguma congregação me convida para uma festividade, eu me sinto muito honrado. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite algo muito interessante. Eu confesso a vocês que o culto de ontem eu ainda estou absorvendo ele. Eu não consegui absorver e compreender tudo aquilo que Deus fez ontem à noite. Eu ainda estou me situando, eu ainda estou absorvendo, estou falando, Senhor, continua falando ao meu coração, continue falando ao coração da igreja. Eu tenho certeza
que com vocês tiveram a mesma sensação que a minha. Aqueles que estiveram presentes aqui ontem, que puderam participar do culto, estão absorvendo o culto de ontem. Sabe por quê? Deus santo, aleluia. Você está absorvendo para que no amanhã, e você absorverá o que está sendo falado, o que já foi falado, o que já foi cantado, o que Deus já falou no nosso coração. Você absorverá isso para que no amanhã você possa aplicar. É como eu disse ontem, você só descobre os dons a partir do momento que os dons é exigido de você. Não tem como você saber qual é a sua aptidão, a sua habilidade, se exigir você não for. Não tem como você saber qual é o dom que há dentro de você, se não for necessário que você exerça o dom. Então Deus não deu dom para nós para que, como Elias disse, para que nós enterrássemos o talento, mas para que esse talento fosse multiplicado, para que esse dom ele fosse apresentado. É como um cristão, irmãos. Eu tenho um dogma comigo. Se todo cristão que chega em algum lugar, ele não faz a diferença no ambiente que ele está, existe algum problema, não com o ambiente, mas com o cristão. Porque se eu sou luz e se eu sou sal, todo lugar que eu me adentro tem que haver diferença. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho que chegar em um ambiente e ser luz. A minha presença deve influenciar o ambiente que eu estou agora. Se eu estou sendo influenciado por ambiente onde eu frequento, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que rever os meus valores. Eu queria nessa noite compartilhar e comunicar sobre um pouco sobre dons, sobre habilidade, igual eu disse ontem. Aquilo que Deus, Ele nos dá o dom e aquilo que é do próprio homem, a habilidade. Mas antes eu gostaria de fazer uma conjectura entre Saul e Davi, para que você entendesse o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Quando você passa a perceber a história de Saul e de Davi, você vai ver que existem encontros entre os dois em diversidade de situações. A primeira situação que Davi encontra com Saul é quando espíritos demoníacos tomam conta de Saul, e aí as pessoas dizem que existe um homem que é exímio na harpa, que existe um homem que ele tem uma habilidade e um dom para adornar a harpa, que esse homem é um adorador de Deus. E aí os homens chamam Davi, que toca a harpa diante de Saul, e o espírito de demônio que havia sobre Saul sai a partir do momento que Davi toca a harpa. Existe um outro momento também, que quando Saul está de frente aos filisteus, e agora Golias está chacotando o povo israelense, e nenhum dos soldados de Saul tem a coragem de enfrentar Golias, chega Davi trazendo almoço para os seus irmãos, para saber notícias sobre os seus irmãos. A partir do momento que Davi percebe que o clima não está favorável, ele pergunta o que está acontecendo. Os seus irmãos dizem assim: olha, o que você está fazendo aqui? Você é um homem presunçoso. Você vai levar notícias ruins para nós, ao nosso pai. O que os irmãos de Davi temiam? Os irmãos de Davi temiam que Davi levasse notícias pessimistas a Jessé, porque eles viam que os irmãos deles estavam acovardados, sendo que eles eram grandes guerreiros. Então Davi procura saber. Aí outras pessoas dizem que o Golias está afrontando o povo, e que ao homem que a vencesse, Golias, da Saul, daria a ele honra, isentaria a sua família de imposto e daria uma das suas filhas em casamento. Então Davi decide enfrentar o Golias. Ele vai, enfrenta Golias e vence. É outro momento onde Saul e Davi se encontram. Mas a partir do momento do gigante, a vida deles ganha um rumo diferente, com um destino diferente de ambos. Agora, aquele que ajudava Saul a ser livre do espírito demoníaco passa a ser o inimigo mortal de Saul, a partir do momento que eles entram em Jerusalém ou em Israel e as mulheres cantam. Saul tem os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. As mulheres começam a enaltecer, a população começa a enaltecer a Davi, ao ponto que a Bíblia fala que Saul ardeu em ira, e a partir daquele momento, Davi não era mais uma ferramenta útil para Saul, agora ele era um inimigo. Um fato interessante nessa história, eu estou resumindo para que vocês entendam, é que o desejo de Saul, guarde muito bem isso, o desejo de Saul era que Davi tivesse uma espada na mão.
Saul, por 2 vezes, tenta matar Davi. A Bíblia diz que por 2 vezes Saul lança uma lança sobre Davi, ao ponto que Davi se desvia dela. Por que isso? Porque Saul estava incitando, Saul estava provocando Davi para que Davi pegasse uma espada, porque Saul sabia que Davi com uma espada na mão era um homem sanguinário. A Bíblia diz que nunca houve um reino mais sanguinário do que Davi. E Saul sabia que Davi, o homem que ele se transformava quando ele se apoderava de uma espada. Então o desejo de Saul era que Davi se apoderasse de uma espada. Sabe por quê? Vou lhes explicar. Porque Davi com uma espada na mão era um sanguinário. Mas Saul sabia que se Davi tivesse uma harpa na mão, ele era adorador. Ele sabia que para Saul, o mais perigoso Davi, não era o Davi com a espada. O Davi mais perigoso para Saul era o Davi com a harpa. Aleluia. Porque ele sabia que Davi com a harpa iria tirar o espírito demoníaco. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos que saber quais são os nossos dons. Porque muitas das vezes o inimigo quer colocar a espada em suas mãos. E na verdade você tem que ter a harpa. Muitas das vezes o inimigo quer colocar um punhal na sua mão. E muitas das vezes você tem que ter uma palavra em suas mãos. Às vezes o inimigo quer colocar um arco e flecha em suas mãos. Mas muitas das vezes Deus quer colocar um louvor nas suas mãos. Nós temos que saber distinguir o que Deus quer de nós. Sabe de uma coisa? Mas isso é o Antigo Testamento. Então caminhe comigo para o Novo Testamento. Jesus chega, reúne 12 homens, escolhe 12 homens, não pelas suas habilidades e nem pelo aquilo que eles tinham, mas escolhe 12 homens porque ele percebia que nesses homens havia algo nesses homens. Jesus escolhe esses 12 homens e passa a doutriná-los, passa a discipulá-los. Tanto é que são os primeiros homens da Bíblia a serem chamados de discípulos. Homens que estavam sendo discipulados por Cristo. Agora, aqueles homens pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores, médicos, passam a ser discípulos de Cristo. E Jesus começa a formar. Mas olha o que mais interessante de tudo isso. Um dia, Jesus está sendo abordado pelos soldados inimigos, quando ele está sendo entregado à guarda. Daqui um pouco, quando os guardas chegam para lançar a mão sobre Jesus, sabe o que acontece? Pedro tira a espada da sua bainha e desfere um golpe na orelha de Malco. Jesus fala assim: Pedro! E aí ele pega a orelha de Malco e restitui a orelha. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, o seu dom não é espada. O seu dom é rede pescando homens. Não adianta. Porque se você pegar a espada na mão, você se tornará um homem violento. Mas se você pegar a rede na mão, você se tornará um pescador de homens. Então saiba, Pedro, qual é o seu dom. Não é porque você carrega uma espada que você deve usá-la. Volte para aquilo que eu lhe chamei. E aí agora Pedro entende a mensagem de Jesus. Vamos caminhar um pouco mais. Jesus chega com os discípulos diante de uma cidade. E quando ele chega nessa cidade, essa cidade não recebe a Jesus, nem a palavra e muito menos os discípulos. Eles chegam na porta, batem a poeira dos pés. Aí o apóstolo João olha para Jesus e diz: Senhor, tu quer que nós oremos para que fogo desça do céu e consuma essa cidade? Porque João sabia quem ele era, sabia que ele tinha autoridade, assim como Cristo havia dado aí. Mas Jesus: não, João, eu não te chamei para esse dom e para esse fim. Não é pelo fato de você ter autoridade que você deve orar para que desça fogo. Eu vou te chamar para o ministério do amor, o ministério do perdão. Tanto é que João lá na frente, nas suas epístolas, ele escreve: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, sabeis que diante do Pai vocês têm um advogado para que possa perdoar se vocês confessarem os vossos pecados. Sabe o que Jesus estava dizendo? João, você não é o discípulo do fogo, você é o discípulo do amor. Não use a arma errada no seu ministério. Não use a ferramenta errada no seu ministério. Entenda a sua chamada. Entenda para o que você foi chamado. Sabe por quê, querido? Porque
para aquilo que foi chamado, faz o errado no lugar das pessoas que deveriam fazer. Começa a fazer algo para Deus e não era para ser feito para Deus. Quer um exemplo em Salomão, o homem mais sábio? Olhe para vocês verem como todos nós, na nossa caminhada, temos que ficar atentos. Agora a Bíblia diz lá em Reis que Salomão está apresentando sacrifícios, incensos agradáveis a Deus num monte alto. Daqui um pouco ele está lá apresentando sacrifícios em forma de incenso. Ele está diante de Deus e apresentando sacrifícios. E está lá queimando sacrifícios, queimando sacrifícios. Num dado momento, numa das noites, quando ele estava em Gilboa, um lugar onde ele estava apresentando o seu sacrifício, Deus aparece em sonho para ele. E daqui um pouco, quando Deus aparece em sonho, em visão, pergunta o que ele quer. Se ele quer riqueza, não quero riqueza. Se ele quer ouro, não quero ouro. Então o que você quer, Salomão? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria em como eu julgar o povo. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria em como administrar o meu reino. Aí a Bíblia fala que Deus atende. Daqui um pouco Salomão acorda. Quando Salomão desperta do sono que ele teve a visão, ele compreende que ele não deveria apresentar sacrifícios pacíficos em forma de incenso em um outro lugar. Sabe por quê? Porque a palavra dizia que o lugar que você deveria apresentar sacrifício era diante dos anciãos e dos sacerdotes, não nos altos lugares. Sabe o que o texto nos ensina? Você pode estar até fazendo o que é certo, mas muitas das vezes você faz o que é certo no lugar errado. Salomão estava apresentando sacrifício, o que era certo, mas estava fazendo nos altos lugares. Sabe o que ele estava querendo fazer? Aparecer diante das pessoas. Ele estava mostrando para as pessoas que ele apresentava sacrifício a Deus. Ele queria ser visto pelas pessoas, e Deus falou assim: não, na minha lei não diz que você deve apresentar sacrifício nos altos lugares. Não, os sacrifícios devem ser apresentados diante dos anciões e diante dos sacerdotes. Aí a Bíblia diz que Salomão, quando ele acordou, sabe o que ele fez? Pegou o sacrifício e levou lá em Jerusalém, levou diante dos sacerdotes e diante dos anciões. E a Bíblia fala que nunca na terra houve um reinado de paz como o de Salomão. E que toda a história da humanidade, nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão. Mas sabe o que dependeu? Ele teve que aprender que o que ele tinha que fazer de certo era nos lugares corretos. E nem sempre aquilo que aparentemente é visível às pessoas vem de Deus. Nem sempre, escute, nem sempre aquilo que é vistoso, aquilo que aparece, aquilo que você quer fazer diante das pessoas, Deus recebe. É como um voto. Lembra de Jefité? Jefité está diante do povo. Jefité está enfrentando o povo inimigo. Aí daqui um pouco Jefité foi levantado por Deus como um juiz. Aí daqui um pouco Jefité fala assim: Deus, se o Senhor me der os meus inimigos nas minhas mãos, se o Senhor entregar os meus inimigos nas minhas mãos, eu sacrificarei para ti, entregarei para ti em sacrifício aquilo que sai de primeiro na minha casa. E Deus ouviu, Deus absorveu, Deus pegou aquela oração de Jefité, e sabe o que Deus fez? Reverteu em vitória. Ele concedeu a Jefité o que Jefité pedia. E aí Deus dá os inimigos de Israel nas mãos de Jefité. Jefité volta jubilando para casa, ele e o seu exército, em alegria. Só que ele se esqueceu aquilo que ele havia votado. Ele se esqueceu aquilo que ele havia falado para Deus, que se Deus desse os seus inimigos a ele, aquilo que viesse da sua casa saindo à porta, ele daria a Deus em sacrifício. Sabe quem sai da sua casa? A sua única filha. Aleluia. E aí quando ele vê a filha dele, aquilo que era em alegria se transforma em pranto. Aquilo que era vitória dele se torna derrota. Aquilo que era júbilo de alegria se torna tristeza. Ele havia vencido os inimigos, mas agora ele estava perdendo a filha. Deus havia dado a ele os inimigos dele, mas Deus também requereria dele aquilo que ele votou. É por isso que a Bíblia fala: você não é obrigado a votar, mas quando votardes, não tarde em cumprir o voto que fez a Deus. Amém. E aí Jefité teve que entregar a filha dele. A filha dele chega, vê a cara de triste e fala: pai, aquilo que tu prometeu para o Senhor, cumpra. Não volte atrás naquilo que tu falou a Deus. Aí Jefité falou para ela o que ele havia prometido a Deus, que ele daria a filha dele. E aí a Bíblia fala assim, a filha dele falou: pai, então
deixe que eu despeça da minha solteirice. E a Bíblia fala que ela pega ela e as suas amigas e começam a caminhar pela campina. Ela era uma jovem solteira. E sabe qual era o sacrifício que o Jefté havia feito? Ela ia ficar solteira o resto da vida. Ela nunca mais ia casar. Tanto é que a Bíblia fala que até hoje, lá em Israel, há um dia de memorial que aquelas moças choram pelo voto que Jefté fez quando a filha dele não pôde casar, a única filha. O que quer dizer tudo isso? A genealogia de Jefté sumiu do mapa. Porque como não tem filho, não poderia ter neto. Como não tem filho, não tem neto nem bisneto. Como a menina dele era a única filha dele, ele não poderia dar seguimento na sua semente. Sabe por quê? Fez o certo de uma forma errada. Aleluia. Fez um voto, ao voto até então ele é até agradável a Deus, mas é o que você vota que desagrada a Deus. E às vezes nós fazemos voto louco. Eu conheço pessoas que falam assim, cara, você jejuou sábado mesmo, ontem eu estava almoçando, e dizendo que às vezes eu jejuo 3 dias, 4, 5 dias pelo trabalho que eu faço. E às vezes eu fico a semana inteira. E eles conversam, não, a gente quer também jejuar. E fala, ó, não faça. Quantas vezes pessoas, amigos meus, jovens como eu, na caminhada, disseram que ia comigo para o monte, que iam jejuar. Quantos amigos meus, a gente falando assim, cara, de quando vai ser o jejum? Eu falei, o jejum vai ser de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde, nós não vamos comer nada, nem beber nada. Nem água, nem não, mas eu estou com você. Fazia um voto diante de mim, diante de Deus. Aí quando era quarta-feira, eu me ligava, cara, eu não aguento mais não. Eu vou quebrar esse jejum, esse voto que eu fiz ali. Eu falei, olha, saiba que tem uma responsabilidade diante de Deus. Você está quebrando o voto diante de Deus. Antes, se você não tivesse feito de voto, eu não consigo jejuar a semana toda. Quantas pessoas precipitadamente fazem votos, fazem juramento? É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos jurar falsamente, ou seja, não devemos fazer votos precipitadamente, e aí ficamos enrolados no voto. A Bíblia fala e a vida fala que o homem ele é escravo da sua palavra. Nós não somos obrigados a dizer nada. Aleluia. Você não é obrigado a prometer nada a alguém, mas você se torna refém daquilo que você prometeu. Você se torna escravo da semente que você lançou. Você lançar semente, até então, ninguém vai te proibir de lançar semente, mas você tem que estar bem ciente, bem consciente que você vai colher. Que aquilo que você semeia, isso planta. Paulo escreve isso à igreja que se encontrava na Galácia. De Deus ninguém escarnece. Aleluia. Aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Quantos sonhos estão enterrados aqui? Quantas pessoas no início da sua conversão disseram, Deus, eu vou viver para ti, e hoje não vivem nem para si mesmo? Quantos jovens começaram nessa igreja fazendo trabalho junto com um conjunto e dizendo que iam evangelizar pelas ruas, iam fazer tantas coisas, iam fazer isso, chegaram para os líderes, olha, eu vou fazer isso, chegou para o pastor, eu vou fazer isso, e hoje nem aqui estão mais. Quantos irmãos enterraram seus talentos, quantos sonhos estão enterrados, pessoas que prometeram algo e não foram capazes de cumprir. Pessoas que estão acorrentadas nas suas próprias promessas. Pessoas que estão acorrentadas nas suas próprias palavras. Pessoas que firmaram compromisso com a igreja e não cumpriram. Não estou falando de compromisso financeiro. Estou falando de compromisso na igreja, como unidade, como corpo de Cristo. E aí, você olha essas pessoas na rua, elas estão cabisbaixas. Você vê as pessoas na igreja, elas estão cabisbaixas. Você encontra essas pessoas, elas estão tristes, porque sabem a responsabilidade do que foram, sabem a responsabilidade do que falaram. Quantos sonhos não são sonhados mais, irmãos? Aleluia. Pessoas que sonhavam e agora vivem de uma realidade nua e crua. Pessoas que não conseguem sonhar. Eu conheço jovens, eu vim de Uberlândia, eu moro aqui em Catalão há 2 anos. Jovens que no início da caminhada começaram junto comigo, falaram que iam ser pregadores, mas hoje estão escravos, reféns da sociedade. Falaram que iam ser cantores, mas hoje estão perdendo as suas vidas no mundo. Quantos amigos dentro da igreja que se converteram comigo e tiveram suas vidas
Aí Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Irmãos, quantas pessoas estão caídas ao longo da caminhada daqui até da sua casa? Quantas pessoas estão à beira do caminho, assim como nós vimos o aleijado aqui, pedindo para que Pedro curasse? Quantas pessoas estão lançadas no chão da vida e nós não temos a capacidade de ajudá-las? Quantas pessoas estão precisando de Cristo? Irmão, isso aqui é sério, preste atenção aqui. Quantas pessoas estão lá fora que você não fala de Jesus a elas? É, Deus, aleluia. Para quem você falou de Jesus hoje na rua? Para quem você falou de Jesus ontem na rua? Para quem você falou de Jesus sexta-feira na rua? Para quem você confrontou um pecador na rua falando que ele estava errado? Ou você está esperando o dia do juízo final, para quando ele estiver ajoelhado diante de você, assim, ó, por que você não me ajudou? Por que você não me falou que você era crente? A Bíblia diz sobre um homem, crente, doutor da lei, Lucas 10, a partir do versículo 27, a Bíblia fala que certo doutor da lei, querendo intimar Jesus, querendo tentar Jesus, disse: mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim, ó, o que te manda a lei? E ele falou assim, ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus respondeu para ele, ó, faça isso e viverás. Aí a Bíblia falou assim, ó, e ele, querendo se justificar, perguntou: quem é meu próximo? E aí Jesus começa uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando no meio do caminho ele foi roubado, salteado e dado como semi-morto e ficou caído ao sol. Os ladrões pegaram o dinheiro dele, os bens, e levaram embora. Aí ele fala que consequentemente, lá vem o primeiro crente, o sacerdote, estava lá no culto, cantando um hino a Deus, estava lá no culto, cantando uma canção a Deus, estava lá no culto, tendo uma oportunidade, e a Bíblia fala que ele viu aquele homem caído no chão, tendo visto o homem, passou ao longe. E a Bíblia fala que o segundo personagem, quem é o segundo personagem? O crente, outro crente, o levita, que falou que tendo visto o homem caído no chão, fez a mesma coisa do sacerdote, passou ao longe. Aí sabe quem vem? O que não é nem crente, o que a gente critica, o que a gente fala deles, o que a gente julga eles. O samaritano, que era inimigo dos povos judeus, passou, viu o homem ao longe. A Bíblia fala que aquele homem movido de íntima compaixão. Dom. Íntima compaixão é dom. Íntima compaixão. Íntima compaixão. Outras traduções dizem, e ele movido de misericórdia, é dom. E ele movido de misericórdia, desceu do seu animal, esticou a mão, passou o vinho, passou o óleo sobre o corpo daquele homem, pegou aquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura e pegou e levou até uma hospedaria. Chegando lá na hospedaria, ele falou para o dono da hospedaria: olha, eu tenho 2 denários e vou deixar esse homem doente aqui, esse homem espancado. Se o preço dele ficar mais caro na volta, eu te reembolso. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 foi o bem-aventurado? Qual desses 3 usou o dom que há nele? Qual desses 3 foi um homem cristão? Aí o doutor da lei perguntou: o que usou de misericórdia? O que foi o que se usou de compassividade? O que usou o dom que há nele? A compaixão. E aí Jesus falou assim: é esse aí mesmo. Glória a Deus. Sabe, agora, na igreja todo mundo é bom. Canta, prega, pula, sapateia, faz parte do conjunto de jovens, dos idosos, do circo de oração. Tem uma cena que nós vimos aqui sobre um menino pedindo para que Pedro curasse ele. E aí o menino foi incapaz de curá-lo aqui. Porque se ele for um menino centrado na Bíblia, ele cura mesmo. Eu creio que o dom de cura há sobre ele. Se aqui ele ensinou, foi apenas uma encenação, mas se o jovem, que era o profeta, ele absorver aquilo que Deus tem para a vida dele, ele é capaz de curar pessoas lá fora.
E aí daqui um pouco, quando agora vamos para o texto bíblico, a Bíblia diz que Pedro estava subindo a porta ao templo. E na porta formosa, quem estava lá? Quem estava lá? O coxo. E aí ele pediu o que para Pedro? Dinheiro. Falou assim, eu quero ouro. Aí ele falou, não, isso eu não tenho. Mas escute, entenda. O que o Espírito Santo fala com a gente nesse texto? A Bíblia fala que quando Pedro chegou diante dele, o que ele falou para o rapaz? Hã? Vamos, igreja, o que ele falou para o rapaz? Não, olhai para mim, olhai para nós. Será que você tem essa dignidade de chegar em alguém na rua, como igreja, e olhar dentro do olho dele e falar, o que você quer? E a pessoa fala assim, eu quero uma solução para o meu problema. E você chegar para ela e falar assim, olha para mim como igreja, olha para mim como discípulo de Cristo. O segredo de Pedro foi nessa hora, quando ele chegou para ele e falou assim, olhai para nós e veja a igreja que há em nós, e veja o Cristo que há em nós, e veja quem somos. É isso que as pessoas estão procurando. Eu tenho dito que antigamente as pessoas olhavam os crentes, via aquelas famílias vindo composta, irmãos, na rua, família, pastores, obreiros de ternas, mulheres bem vestidas, as filhas bem vestidas, decorosamente, sabia que era crente. A família de crente era reconhecida que era crente. Via um jovem na rua, um moço, sabia que ele era crente. Via uma moça na rua, sabia que ela era crente. Via uma mulher na rua, uma mulher casada, sabia que ela era crente. Via um obreiro da Assembleia de Deus da igreja, sabia que ele era crente pelas vestes e pela postura. Hoje não sabe mais quem é quem. Não sabe diferenciar se a moça é da igreja, se o rapaz é da igreja. Antigamente as pessoas olhavam para a igreja e via. Como hoje eles estão olhando e não estão sabendo quem é, sabe o que eles estão fazendo? Estão gritando, socorro, socorro. E a igreja está o quê? Ensurdecida com a vaidade, ensurdecida com os seus dons que estão enterrados, ensurdecida porque não quer usar íntima compaixão. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dar a melhor notícia da noite. O sacerdote e o levita não tinham tempo para parar para ajudar, porque para ajudar a pessoa você tem que anular-se. Para você ajudar alguém, você tem que descer da sua cavalgadura. Para ajudar alguém, você tem que colocar o óleo, a mão na ferida e passar o vinho. Para ajudar alguém, você tem que dispensar finanças. E aí a Bíblia fala que quantos denários ele tinha? Quantos? E não era R$2. Cara, de qual era o valor de 2 denários? Vou te falar. O que representava 2 denários nos dias atuais? Hoje, se eu tiver 2 denários no minha bolsa, ou melhor, um pai de família, se tiver 2 denários no seu bolso, ele consegue manter a família dele por 15 dias. Uma família de 4 pessoas comendo café da manhã, almoçando e jantando. Ou seja, o dinheiro de 2 denários é uma cesta básica ou uma fartura de um sacolão de 15 dias de comida. Agora você faz o cálculo. Vamos calcular mais ou menos 4 pessoas durante 15 dias, no mínimo. Eu, por exemplo, que sou solteiro, que moro sozinho, gasto quase R$300 comigo, sozinho, numa refeição do almoço e da janta. Imagina 4 pessoas, R$1.000 no mínimo. É ou não é R$1.000? Então ele não deu R$2. O problema é esse. A gente achar 2 denários e a gente nunca converte o denário na moeda de hoje. A gente acha que ele deu R$2. É chato falar de dinheiro na igreja, né? Mas a salva passa, a gente custa colocar uma nota de R$1. Não tem mais nem nota de R$1. Quem tem nota que você ajudou, consequentemente vai ajudar um outro alguém. E aí vira uma bola de neve que vai crescendo. Isso é o discipulado, isso é ganhar alma. Irmãos, quantos meses faz? Eu nem vou falar anos, mas nem vou falar meses, mas quantas semanas faz que você não para ouvir um gadareno? Lembra do gadareno de Lucas 8? Ninguém queria ele, nem a família, mandou ele embora de casa. O povo da cidade pôs ele dentro do cemitério e trancou ele.
mas as trancas não conseguiam segurar ele. Ninguém queria o gadareno. Aí vai Jesus lá, atravessa o mar da Galileia, atrás de alguém que ninguém queria. Aí chega Jesus diante de uma samaritana. Quando os discípulos, entenda, quando os discípulos chegam diante de Jesus, vendo ele conversar com uma samaritana, assim, o mestre ficou doido. Ninguém quer essa mulher. Já foi casada 5 vezes. E aí Jesus, quando fala para a mulher que ela foi casada 5 vezes, ela fica louca. E aí ele fala assim, peraí, como que esse homem está conversando? Aí está lá o cego gritando, oh, me ajuda. Os discípulos, cala a boca. É o que nós temos feito hoje. Vocês não entendem uma identificação dos discípulos o que nós fazemos? A mesma coisa? A mulher do fluxo de sangue, ela sangrando, quase morrendo, querendo chegar em Jesus. Aí ele fala, não, você não tem que ir em Jesus não, vai para o hospital. O cego querendo ser curado, e ele fala para o cego, cala a boca, você não tem mais jeito não. O gadareno querendo libertação, e a gente está falando para os gadarenos ali, não vai lá na igreja não, você vai demoniar lá na igreja, vai dar trabalho. Aí a mulher sírio-fenícia, a mulher que chega na casa para comer, essa outra mulher, vou falar das duas. Aquela mulher, Maria Madalena, que foi curada por Jesus, foi perdoada, chega lá, está lá lavando os pés de Jesus com óleo unguento, está lá enxugando os seus cabelos com lágrimas, com os seus cabelos e suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus. A gente estava assim, mulher, para de fazer isso, não adianta nada não. E está aquele tanto de legalista sentado na mesa, questionando a mulher. Você não vê uma semelhança entre nós e esses homens que fazem isso, não? E aí está lá, Jesus vai lá para Tiro, no Líbano. Jesus vai lá para Tiro. Quando ele chega em Tiro, ele entra numa casa. Aí a Bíblia fala que uma mulher grega, uma mulher sírio-fenícia, que adorava deuses cananeus, que nem judia era, entra dentro da casa. Entra dentro da casa e fala, Senhor, tem misericórdia, minha filha está doente. Os discípulos, cala a boca, sua endemoniada. Cala a boca. Os discípulos mandando ela embora. Jesus caladinho. Aí daqui um pouco ela fala assim, Senhor, quando ela chama Jesus de Senhor, ele desperta. Ele, opa, por favor, minha filha está lá morrendo. E só o Senhor é a minha solução. E aí Jesus lança o enigma. Olha o enigma que Jesus lança. Jesus lança o enigma. Fala assim, peraí, não me convém tirar da mesa dos donos para dar para os cachorrinhos. Aí os discípulos devem ter comemorado assim, Jesus agora deu uma traulitada nessa mulher. Agora essa mulher vai perder até o rumo de casa. Queria ser eu falar essas palavras para essa mulher ir embora daqui desnorteada, para de encher o saco, sair endemoniada. Só que Jesus não estava desfazendo dela. Jesus estava lançando um enigma, uma charada. E aí ela disse assim, bem sei eu que nós não somos dignos de comer da mesa. Sabe de quem ela estava falando? Sabe de quem que Jesus estava falando? Dos judeus. Jesus falou, não me é lícito tirar da mesa dos judeus para dar para você, que é uma mulher cananeia, que você é uma mulher sírio-fenícia, uma mulher endemoniada. Ele usou o mesmo argumento que os discípulos. Ela falou assim, eu sei, eu não quero o pão todo não. Eu não preciso do pão todo. Sabe o que eu quero? Só a migalha. E aí Jesus olha para ela, porque os discípulos estavam lá, tentando, eu vou te mostrar através dessa água. Veja isso. O que tem aqui dentro? O que continua aqui dentro? Mudou a propriedade? Mudou a substância? Mudou aquilo que está dentro? A água do mesmo jeito, ela estava falando, não importa, eu não preciso comer o pão todo. Eu como a migalha. Se eu comer a migalha, na migalha tem milagre. Na migalha tem salvação. Na migalha tem cura. Me dê a migalha, pelo amor de Deus. Aí Jesus olha para os discípulos e pensa assim, há tanto tempo eu estou querendo ensinar isso para vocês, e vocês não aprendem. Essa mulher que nem judia essa mulher que vocês estão discriminando, ela entendeu o enigma do cristianismo. Ela quer a migalha, ela não quer o pão todo. O pão está andando com vocês e vocês estão desfazendo do pão. Ah, cara, me prova, te provo. E eu vim para o que é os meus, mas os
tinha o dom do amor. A Bíblia fala que quando o pai viu o filho ao longe, ele se levantou movido pelo quê? Movido pelo quê? Íntima compaixão. Aquilo que faltava no irmão mais velho. Aí a Bíblia continua dizendo que o pai saiu para fora para reconciliar com o filho mais velho. Ele não quis. Sabe por quê? Porque onde tem festa de filho pródigo, invejoso não quer entrar. Aonde tem júbilo de alma resgatada, o legalista não quer entrar. Porque ele não sente prazer naquele ambiente. Ele não sente alegria. Legalista, religioso, pessoas que pensam só em si, não sentem alegria no momento da alegria onde a festa do filho está contando. Glória a Deus. Porque é religioso, que é a condenação. Sai daqui, endemoniada! Sai daqui, samaritana! Sai daqui, mulher do fluxo de sangue! Sai daqui, gadareno! Enquanto Jesus está em busca desses, nós estamos mandando eles para longe. Sabe por quê? Porque enterramos o talento, o dom do perdão, o dom do amor, o dom da compaixão, o dom da misericórdia, o dom da reconciliação. Ah, como nos falta o ministério do socorro hoje. Hoje tem profeta na igreja, cantor tem demais. Se nós fôssemos fazer um culto aqui hoje, só de cantor e pregador, prepare os vossos colchões, prepare o vosso atestado médico, para ficar 3 dias sem ir na sua empresa trabalhar, porque é 3 dias de culto, com tanto de pregador e cantor que temos aqui, mas nos falta o ministério do socorro, nos falta esses levitas, esses pregadores, que nós como igreja deixemos a sinagoga e vamos para o caminho socorrendo as pessoas que estão caídas, socorrendo aqueles que são doentes. Esse dia eu no avião, sentei do lado de 3 homens, 2, perdão, e um terceiro homem no banco de lá do corredor. E eles, eu estou lendo um livro, eles estão lá discutindo futebol, política e religião. Falaram sobre time de futebol, o time que eles falaram é muito ruim, nem discutiu o assunto. O time lá do Pará. Entraram em política, eu não entendo nada de política, eu fiquei calado. Aí começaram a falar de igreja. Ah, meu vizinho era um Zé Ninguém, agora foi para a igreja, estava internado. O abestado comprou até um carro agora. Tá lá, anda barba bem feita, coisa para lá, coisa para cá agora. E agora abriu uma igreja, o pastor dele fez ele abrir uma igreja, ele estava na igreja, pastor para lá, pastor para cá. Aquele cara não vale nada, é um sem vergonha, vai ficar igual aos outros, vai ganhar dinheiro, e eu calado. Tem um momento que não dá, que o botijão estoura. Aí eles toda hora, eles conversando, 20 minutos falando de quem enriquecia, eles olharam para ele e falaram assim, não é mesmo, chefe? Eu falei assim, aproveitando a oportunidade, fechei o livro que eu estava lendo, pus lá na bandejinha do avião. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, como é o nome do senhor? Alfredo Júnior. Eu falei assim, tudo bem. E o senhor não? Não convém não. Eu falei, você nunca me viu não? Ó, na lista do passageiro não mostra a foto do avião, só mostra os bancos que eu tenho que sentar e o nome, mas eu não conheci o senhor não. Eu sou político lá de Brasília, estou indo para Brasília, represento o meu estado, o Pará. Disse, que bom. Você posso agora falar, depois dessa apresentação? Pode. O senhor não? Não, meu nome esquece. Vou ter que dar um cartão, se eu letrar meu nome do senhor, vai ter dificuldade de saber meu nome. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor tivesse um filho, e esse filho fosse viciado nas drogas, o senhor mandasse ele para o hospital e nada curasse ele, o senhor mandasse ele para um psicólogo, e o psicólogo fala assim, ó, não dou conta de cuidar do seu filho. Aí o senhor manda ele para um psiquiatra. O psiquiatra fala, não, dá uns remédios para ele, mata leão. Você dá uns remédios, você dopa ele vai ficar dopado, ele não vai ter nem querer usar droga, mas ele vai ficar dopado, viciado nos remédios. E aí você vê seu filho lá no estado terminal. E aí você falava para o seu filho isso, procurava ajuda, fazia aquelas receitas de folha que vocês fazem muito no Pará, que cura dor de cabeça, que cura dor no pé, que cura enfermidade, mas não cura a alma. Se você fizesse todos os chás de erva que tem no Pará, comesse tudo e nada curasse o seu filho, como que o senhor se sentiria? Eu falei assim, eu me sentiria um péssimo homem.
Eu me sentiria desesperado. Eu me sentiria quase uma pessoa sem valor algum. Eu falei, pois é, aí ele passa lá numa portinha de porta de enrolação. Lá no Pará tem aquelas portas de enrolação, não tem terreno. Ele passa na porta de um comércio, só que não é bar, não é mercearia, nem nada. Está lá assim, escrito Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a tinta guache. Sabe o que é tinta guache? Sei. Escrita com um pincel à mão, uma letra horrível. Aí ele passa, ouve uma música. Entra lá por causa da música. Gostou da canção, foi atraído. Aí daqui a um pouco ele vai lá de novo no outro dia. Na semana seguinte ele vai, você vê que seu filho está engordando. Você vê que o seu filho está usando mais droga. Você vê que o seu filho está sorrindo. Você vê que o seu filho está feliz. E aí, daqui a pouco o seu filho chega com uma Bíblia na mão e fala, pai, eu estou feliz, eu não uso mais droga. O que o senhor daria em troca disso? Aí ele ficou calado, aí uma mulher na frente levantou, eu daria todo o dinheiro do mundo para ter meu filho de volta. É isso que a gente faz lá na igreja. Pega esses doentes que você não cuida, pega esses doentes que ninguém quer, cura, dá um destino novo. Esse é o seu vizinho que você está criticando. Deus fez isso na vida dele. Você não conversava com ele, não dava solução. Nós damos a salvação para ele. Nós damos a solução do problema para ele. Nós damos a ele a eternidade, coisas que vocês não... O médico não fez, seu dinheiro não fez. Agora o seu dinheiro é só um ato de gratidão como essa irmã. E eu perguntei, como o nome da senhora? Dona Marlene. Eu falei, obrigado, Dona Marlene, pela cooperação do senhor. O senhor viu o que nós fazemos? Cuidando de gente louca. Que o seu dinheiro não cura. É por isso que o seu vizinho está lá sendo um pastor, porque ele entendeu o mistério. O silêncio no voo. Peguei a mochila. Quando eu fui pegar, qual é a mochila do senhor? Ele até pegou minha mochila. Essa preta aí, ó, que está com adesivo aí. Pegou. Aí eu lembro de sair, ó, aí você espera uns 20 minutos abrir a porta do avião. Você fala, você está saindo. Aí lá do saguão ele está me esperando. Aquele homem zarrão. Aí ele me dá um abraço. Ele é forte, dá uns tapas nas costas. Muito obrigado, senhor Grandson. Você, eu precisava tomar um tapa na cara hoje. Eu precisava ser homem. Você pode me dar seu WhatsApp? Eu falei, mas você vai falar comigo o quê? Eu não sei nada de política, nada de futebol. Se eu for falar de Bíblia, de Deus, eu vou falar com você. Você pode pegar meu WhatsApp, mas só para falar de Deus. Se vir coisa lá no WhatsApp de política, eu vou te excluir. Não, irmão. Vai, eu falei assim, agora é irmão, né? Você já é meu irmão agora, seu Alfredo. Não, é um modo de falar, eu chamo pessoas queridas de irmão. Então vamos lá. Aí de vez em quando chega uma mensagem, onde o senhor está? Tudo bem, o senhor está orando por mim, pela minha família? Eu estou orando por senhor, por sua família. Manda mais mensagem no WhatsApp para eu não esquecer. Quando o senhor manda, eu lembro, eu vou lá e oro. Então tá bom então. Aí começou a semeadura. Vocês acham que é o fim? Daqui a pouco ele me manda uma foto. Sabe onde que ele estava? Não estava na igreja pintado com tinta guache, porque é empresário, político, procurou uma igreja bonita lá no Pará. Estava lá, na porta da igreja, tirando a foto. Olha onde eu estou. Aí atrás ele estava lá, de neon, nessas letreiras neon. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão do Pará. Estava lá na igreja, falei assim, agora você está experimentando aquilo que eu te falei, André. Nunca mais falo mal, eu vou trazer meus amigos tudo para a igreja. Eu falei assim, amém, seu Alfredo. Agora nós somos amigos, nós mantemos um contato. Vocês entendem o tanto que é? Basta você usar o amor, a compaixão, mas lógico também que você tem que usar a severidade. Você tem que usar da exortação no momento certo da aplicação. E é mais um tanto de testemunho que a gente nessas viagens. Um dia o ônibus estourou, eu indo para Brasília. Deus falou assim comigo, tinha 32 pessoas no ônibus. Eu estava indo para Brasília, Deus falou assim, eu quero falar com esse povo. Eu falei assim, então se o senhor quer falar com esse povo, para esse ônibus. Eu não vou ficar falando com o povo que o ônibus andando, não. O senhor sabe que eu não gosto de ficar de posse andando, porque às vezes eu passo mal. Então beleza, passou 30 minutos perto do posto, ponte alto, pum, o pneu estourou. O pneu estourou, assim, agora fala. Aí o motorista falou assim, ó, por favor, tirem as malas, porque o rapaz aí já quer tirar o step. O step estava lá, ele desceu os 32, tirou. O rapaz da já quanto tempo que é ele? Ah, uns 30 minutos. Eu falei assim, mas não tem levita lá dentro do ônibus, é só palavra. Aí o motorista, ó, vocês sobem para dentro do ônibus, eu vou ligar o ar-condicionado para não ficar ninguém aqui na pista por causa dos carros. Tudo bem, todo mundo obedeceu. Eu estava na poltrona número 5, peguei minha mochilinha, abri a Bíblia, disse, boa tarde. Aí todo mundo olha, um homem grandão no meio da sala, boa tarde. Eu queria cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Eu queria ler um texto bíblico para vocês.
Comecei. Vocês importam? Não? Então tá beleza. Mas presta atenção em mim, para de conversar. Não consigo pensar com gente conversando. Para, todo mundo calou. Palavra de Deus. 20 minutos de palavra. Aí você, eu vou orar. Aquela pessoa que sentiu no coração, aquela pessoa que entendeu que essa palavra era para ele, eu queria que ficasse de pé. E eu baixei minha cabeça e comecei a orar. Final das contas, tinha 4 irmãos desviados dentro do ônibus. E 2 pessoas foram lá na frente. Eu pedi, vem aqui. Corredorzinho, você vai, vem aqui, vamos orar, aceitar Jesus. E aí 4 pessoas reconciliadas e mais 6 pessoas. Quando eu fechei a Bíblia, o ambiente do ônibus mudou. Quando eu fechei, o motorista subiu. O motorista viu aquele silêncio, as pessoas falaram, o que está acontecendo aqui dentro da igreja? Eu falei, motorista, o senhor é crente? Eu falei assim, só lá deve receber. Eu falei assim, glória a Deus. Que Deus abençoe muito a vida do Senhor, que Deus abençoe sua família, sua parentela, que Deus fale fortemente ao seu coração. Nós aqui também, nós é tudo crente, o ônibus inteiro. Falou, todo o ônibus, eu fiz um culto aqui agora. Teve pessoa que aceitou Jesus aí. Então, se as pessoas começarem a orar em língua, aqui o senhor não fica tranquilo, está todo mundo bem. Beleza, chegou lá em Brasília, nós vamos descer do ônibus, estou lá, pegando minha mala, as pessoas se tinham reconciliado, os irmãos estavam lá abraçando. Agora, conversando, pegando meu telefone, estamos mantendo contato. Sabe por quê? Porque eu não consigo entender que uma hora alcançado por Cristo, por esse amor, eu não tenho que desenvolver o dom que há em mim do amor, o dom do perdão, o dom da graça. Eu vejo pessoas, para nós encerrarmos, o pastor falou que ia me dar um longo tempo, achei que é 9 horas, né, pastor? Para nós terminarmos no tempo. Ontem vocês viram que eu terminei na hora. Eu não gosto de extraviar tempo. Agora a gente está cheio de gente dentro da igreja de pessoas que não conseguem perdoar umas às outras. E eu preguei só uma parte, nas outras 4 para o congresso do ano que vem. Amém? Amém. E aí, pessoas, e esse dia eu conversando com o pastor Cornélio Dias Barbosa Neto, nosso pastor presidente. E eu perguntando, sou muito curioso. Eu comecei a fazer algumas perguntas. E aí você percebe que tem coisas na Bíblia que é brincadeira, que te corta no meio, né? Faz separação entre medula, ossos e tudo. E ele falou que tem algumas pessoas que chegam nos hospitais que ele trabalha, ele não falou sobre a vida dele, tem pessoas que chegam com doenças que não são diagnosticadas a causa. Que o aparelho, a pessoa fala que está com problema no sistema urinário, fala que está com problema no sistema do estômago, do esôfago, do pâncreas, nessa região aqui, ó, acima do 5 que você coloca, aonde lá em Efésios, Paulo fala para nós nos revestirmos aqui da couraça, e aí eu comecei a perguntar para ele, porque eu comecei a ter um entendimento bíblico, e aí eu comecei a perceber, ele falou assim, pastor, um dia o senhor faz um favor para mim, fala, pergunta para essa pessoa se ela é crente, se ela está com falta de perdão com alguém na casa dela. Aí ele veio com um diagnóstico de uma pessoa, a gente conversa, somos muito amigos, eu pastor, a gente senta, compartilha, chora junto, lá na série. E esse dia ele falou assim, missionário Carlos, lembra daquela conversa que a gente teve? Você acredita que eu perguntei para uma pessoa, e essa pessoa perguntou para mim que ela estava com dificuldade de perdoar o pai, e é um jovem, que ele estava com um problema urinário, e nada passava a dor do sistema urinário dele? Porque a Bíblia fala que a alegria do coração formoseou, a ação da sua alma influenciando o seu corpo. Vou te dar um diagnóstico não médico, eu não tenho essa capacidade. Vou te dar um diagnóstico espiritual. Grande parte de pessoas dentro da igreja vivem dependentes de remédios antidepressivos, insônia, tomam remédios para o sistema urinário, tomam remédios para o estômago e nunca são curados. Sabe por quê? Escute, sabe por quê? Falta de perdão. Falta de perdoar uma às outras. Falta do dom, do amor, da graça e da bondade. Falta do dom do perdão. Falta do dom da compaixão. Alguém magoa, não tem a coragem de reconciliar e nunca. Eu perdoo, mas não conversa comigo. Imagine Jesus olhando para mim, eu nem tenho meu testemunho, né? Escute. Eu fui 19 anos muçulmano, e vocês sabem, pelo nome não tem nem como não saber que eu sou de origem libanesa. E aí, imagina Jesus, fala assim, Carlos, eu vou te perdoar, mas você foi muçulmano 19 anos, eu vou te fazer uma coisa, você não conversa mais comigo não. Você pode ser perdoado,
você vai para o céu, mas não conversa mais comigo. Eu nem estaria aqui. Imagina Jesus te perdoando, você, filho, eu te perdoo, mas não conversa mais comigo, não visita o santo do santo, não. É a mesma coisa que você faz com o seu irmão quando não perdoa ele. Ó, não perdoa, pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Aí eu tenho um entendimento bíblico, uma explicação bíblica. Quem não consegue perdoar um ao outro é porque nunca experimentou o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a misericórdia te alcança, você se torna misericordioso. A partir do momento que o amor te alcança, você se torna amoroso. Agora tem um porém. Como é que a gente vai exigir o perdão de alguém, sendo que essa pessoa não tem perdão? Como é que você vai exigir o amor de alguém, sendo que essa pessoa não tem amor? Sabe de algo, querido? Você não pode oferecer às pessoas aquilo que você não tem. Você só oferece às pessoas aquilo que tem dentro de você. Então, se aí dentro tem amor, você vai amar as pessoas. Se aí dentro tem perdão, você vai perdoar as pessoas. Se aí dentro tem compaixão, você vai ser compassivo com essas pessoas. Se aí dentro tem misericórdia, você vai ser misericordioso. Não tem como você dar a alguém algo que você não tem. Último testemunho, eu estudava com um amigo meu na faculdade. Eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu estudava, tinha um rapaz que na sala, ele falou que me odiava. Todo dia ele passava e dava um chute na minha carteira. Quando eu chegava, o meu material estava bagunçado sobre a mesa da faculdade. E na faculdade, diretoria, professor não resolve nada, porque todo mundo é homem, todo mundo é uma mulher lá. E aí eu tinha que coordenar meu material. E aí um dia eu chego na minha casa, sabe que minha mãe falou: filho, tem uma encomenda para você. Quando eu cheguei lá na sala, na mesa da sala, tinha uma caixa preta, o nome do cidadão, remetente. Eu falei: isso é boa coisa, eu não tenho, mandando uma correspondência para mim. Aí quando eu peguei, um cheiro forte, uma caixa pesada, levei para o meu quarto e abri, era um papel violeta, quase preto, abri a caixa, era uma caixa de sapato. Quando eu abri essa caixa, estava com uma terra de cemitério, o tamanho era um mau cheiro. E aí lá dentro dessa caixa tinha umas flores pretas com um bilhete escrito assim: ó, o meu desejo é que você esteja morto. E aí eu peguei um saco de lixo, pus tudo dentro do saco de lixo, levei numa lixeira bem longe da minha casa para minha mãe não abrir, porque ela tinha colocado o lixo na porta, ela ia ter a curiosidade. Levei, voltei para casa, dobrei meu joelho e orei. Preparei uma caixa para ele. Comprei uma caixa de presente, um papel de presente, coloquei uma Bíblia do Novo Testamento. Você abre o porta-mala do meu carro está ali em cima, tem uma caixa de Novo Testamento, só ir lá comigo. E tem uma caixa do livro Conhecendo a Deus. Quando eu evangelizo as pessoas, eu entrego, está lá no meu carro. E aí eu pus o Novo Testamento dentro da Bíblia, perfumei a caixa e mandei um bilhete para ele e foi. Sabe o que estava assim dentro do bilhete? Cada um só dá ao outro aquilo que tem dentro de si. Ele ficou sem aula 3 dias. No quarto dia ele apareceu. Sabe o que ele tinha na mão? A Bíblia. Chegou lá na carteira e falou assim: Khaled, eu quero te pedir perdão. Porque na verdade eu nunca te odiei. Eu tinha inveja do jeito que você adorava a Deus, do jeito que você era crente, porque eu sou desviado. Eu quero reconciliar com Jesus hoje. Mas eu não podia ter olhado para ele e disse: agora você veio para mim, para o meu lado, agora você vai me aplaudir na hora que eu subir lá no púlpito. Você não me ajudou quando eu estava na prova? Não é o que nós cantamos? Hã? É ou não é? Não, agora você vai ter que me aplaudir. Você vai ver na hora que eu conquistar as coisas, na hora que eu subir lá no palanque da formatura, você vai ter que aplaudir, porque eu sou ungido de Deus, sou menino dos olhos, eu sou pregador, você não é nada, agora você quer. Não, você vai ter que me aplaudir. Você não quis me dar a mão, agora você prepara que minha vitória tem sabor de mel. Ajoelha aqui. Ele ajoelhou na sala. Por exemplo, porque onde começou tudo, é onde vai terminar tudo. Não era aqui que você me caçoava? Não era aqui que você, na frente dos outros, me eu Ele falou, mas eu vou me humilhar junto com você. Ajoelhei do lado dele. Abracei, orei, falei, Senhor, perdoa ele. E naquela noite reconciliar, naquele dia reconciliar, hoje ele está casado, tem uma família e está na igreja. Eu poderia ter muito bem falado, vai embora, Gadareno. Vai embora, Senhor, dizendo, não, que a gente fala, Deus, mata o meu inimigo! Deus, não aguento mais a minha sogra! Não fala isso não, né, irmão? Não aguento mais aquele cunhado beberrão! Não aguento mais aquele tio meu louco! E aí Deus está falando assim, eu aguento. Pregue a minha palavra para ele. Fale do meu amor para ele. Fale da minha bondade para ele. O Alberto estava na igreja. Firme, crente. Por que eu não
Bíblia não me ensina isso. A Bíblia ensina eu a desenterrar o meu talento e amar. Desenterrar o meu talento e perdoar. Fique de pé no seu lugar.